Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago Baeta, estou feliz aqui em estar com vocês em mais um vídeo no canal. E se você não está inscrito no canal, se inscreva no link aqui embaixo. E depois do vídeo, se você quiser comentar algo que você entendeu, isso vai ser muito importante para a gente construir aqui um pensamento sobre este tema. Bom, o tema que eu quero falar com vocês hoje é sobre Jesus e os 5 ministérios. Jesus, ele teve 5 ministérios na Terra. E estes 5 ministérios, Jesus, como ser completo, ele conseguiu fazer sozinho. Mas ele deixou um corpo para dar continuidade no ministério dele. Só uma pessoa não consegue ser um apóstolo por completo, só uma pessoa não consegue ser profeta por completo, evangelista, pastor e mestre. Nós precisamos desenvolver isso dentro do corpo de Cristo, porque é para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo que ele deixou os dons dos 5 ministérios. Vamos ver lá em Efésios capítulo 4, do 4 ao 13, o que Paulo nos fala sobre isso. Há um só corpo e um só espírito, como também fosse chamado, e uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso é sensacional. Os 5 ministérios, ou seja, os 5 dons de Cristo não pertencem apenas a um homem, mas pertencem à comunidade de Cristo. Jesus, ele foi o pioneiro de todos os 5 ministérios que ele deixou para a igreja dele. Jesus foi o primeiro apóstolo. Isso está lá em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Apóstolo significa emissários, missionário que deixa as vontades de lado para viver em função de propagar a sua fé, pregador missionário. O apóstolo é aquele que tem como missão enxergar o destino de uma outra pessoa e trazê-lo à existência. Jesus deu um destino para os seus discípulos. Pedro é um ótimo exemplo disso. Está lá em Mateus 16, do 18 ao 19, que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que o ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Segundo o dicionário, apóstolo também significa pioneiro na difusão da fé cristã em uma região. E Jesus, ele foi o primeiro apóstolo que enviou outros apóstolos para conquistar regiões. Jesus enviou seus discípulos para as novas cidades para anunciarem o reino dos céus. Está lá em Lucas 10, versículo 1. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 60 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então Jesus, ele mandava as pessoas anunciar o reino dos céus. O apóstolo é a pessoa que é encarregada de fazer missões, abrir novas igrejas, iniciar novos projetos sociais e dar origem também ao reino de Deus dentro de um lugar. A origem do nome significa enviado, mensageiro ou embaixador. Foi o que Jesus fez conosco: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. O apóstolo não é apenas aquele que lidera igrejas. Apóstolo é aquele que é enviado para uma missão. Então Deus, ele tem um grupo de apóstolos, ou seja, a igreja é uma igreja apostólica, porque ela tem uma missão, ela tem um envio, que é levar o reino dos céus. Está lá em Lucas 10, do 8 ao 9. E em qualquer cidade que entrares e vos receberem,
comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e diga, é chegado a vós o reino de Deus. Está lá em Lucas 10, do 8 ao 9. Então o apóstolo é aquele que traz o reino de Deus. Eu e você, pelo Espírito Santo, temos o chamado apostólico de levarmos o reino, porque isso vem de Jesus. E nós somos a continuidade de Cristo na terra, nós somos o corpo dele na terra. E Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, o seguinte: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então, os 5 ministérios, os 5 dons servem para que haja um aperfeiçoamento do corpo de Cristo na terra. E Jesus, como primeiro apóstolo, ele nos deixou o Espírito dele para que nós venhamos dar a continuidade naquilo que ele iniciou na terra. Amém? O ministério apostólico é um chamado para representar aquele que o enviou, sempre procurando expandir o reino de Deus. Jesus também, ele mostra que foi o primeiro apóstolo lá em João 3,17, porque Jesus foi enviado pelo Pai. Já que apóstolo é aquele que é enviado, quem enviou Jesus? O Pai. Quem nos envia? Jesus. Lá em João 3,17 diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, e sim para que o mundo fosse salvo por ele. E lá em Atos 3,26 diz o seguinte: ressuscitando Deus a Jesus, o seu Filho, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Lá em Gálatas 4,4 diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei. 1 João 4,9, nisto se manifesta o amor de Deus para convosco, que enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. 1 João 4,10, nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, enviando seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Jesus, ele foi o primeiro apóstolo porque ele foi o primeiro enviado por Deus para uma missão. E qual missão? Curar, libertar, restaurar e salvar toda a humanidade. Amém? Então vamos agora falar um pouco sobre Jesus, o profeta. Mas antes, eu quero falar algo interessante para vocês. Como pioneiro no ministério apostólico, Jesus envia os seus discípulos como embaixadores do seu reino. Está lá em 2 Coríntios 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo a seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. E isso é extraordinário, porque o apóstolo ele é o embaixador de Cristo. E Paulo fala que nós, como discípulos de Jesus, somos os apóstolos dessa geração, da geração a qual o Senhor está falando neste momento. Amém? Porque nós participamos do reino apostólico de Cristo. Somos enviados para anunciar as boas novas de Cristo, a salvação a todos que creem. Está lá em Mateus 28, do 19 ao 20. Agora, quero falar um pouco sobre Jesus, o profeta. Profeta significa aquele que fala a palavra de Deus. Jesus é o profeta por excelência, pois ele é a encarnação da palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 14. O modo pelo qual a Bíblia apresenta e descreve essa revelação é através da expressão Deus falou. Em Jesus, Deus desvendou às nossas mentes aquilo que de outro modo teria permanecido oculto. Nossas palavras revelam o que está em nossa mente. Isso é ainda mais verdadeiro em relação a Deus, pois ele deseja revelar a sua mente infinita às nossas mentes finitas. Porém, como disse o profeta Isaías, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, assim como os céus são mais altos que a terra. Deste modo, nunca teríamos a chance de conhecê-los, a menos que eles assumissem a forma de palavras. Assim vem a palavra do Senhor a muitos profetas, até que por fim veio Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Moisés foi o primeiro grande profeta do Antigo Testamento e escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Depois vieram outros profetas que transmitiam a palavra de Deus. Contudo, Moisés profetizou que um dia viria outro profeta como ele, até maior. Está lá em Deuteronômio 18:18. Moisés escreveu os 5 primeiros livros que apontam os 5 ministérios e dons de Cristo.
E a palavra de Deus, lá em Mateus 5,17, Jesus declarou algo: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. As pessoas reconheciam o espírito profético em Jesus. A mulher samaritana reconheceu lá em João capítulo 4. Ela não negou aquilo que ela estava vivendo, que não era um casamento real, e Jesus trouxe a palavra de conhecimento para aquela mulher. Um outro caso está lá em João 9, do 13 ao 17, onde o homem cego reconheceu que Jesus também era um profeta. Também em João 11, do 37 ao 44, Jesus revelou a glória de Deus e liberou a ordem dos céus, trazendo Lázaro para a vida. Como profeta, Jesus trazia o movimento dos céus para a terra. Ele declarava aquilo que estava no coração do Pai. E também Jesus via aquilo que o Pai mostrava. Está lá em João 5, 19. Jesus também era o evangelista. Evangelista é aquele que comunica as boas novas, de modo que as pessoas se voltem do pecado e aceitem o perdão de Deus. Jesus foi o primeiro evangelista. Ele pregava sobre arrependimento, perdão e libertação. Está lá em Mateus 14, 17. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus declarou que veio trazer cura, libertação e perdão. Mateus 9, versículo 6. Entretanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. No ministério de evangelismo, Jesus era testificado pelos sinais dos céus. Como evangelista e precursor das boas novas, Jesus viajava para anunciar o reino dos céus. Está lá em Mateus, capítulo 9, do 35 ao 38. Jesus, ele foi o primeiro evangelista, porque ele anunciou com poder, sinais, maravilhas e prodígios o reino dos céus. E ele trouxe esse espírito para a igreja dele. A igreja sem um verdadeiro evangelista, eu posso dizer que é uma igreja morta, porque a igreja está na terra para dar continuidade no chamado de Jesus, para ganhar almas, libertar almas e acompanhar almas e trazer as boas novas. Jesus, ele foi o primeiro e único bom pastor. Está lá em João, capítulo 10, do 11 ao 15. Jesus apresenta a si mesmo como bom pastor e diz que está disposto a dar a sua vida pelas ovelhas, algo que realmente acontece com a sua morte em nosso lugar. Jesus é o supremo pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas. O pastor é aquele que cuida, apacenta, alimenta, protege, disciplina, consola e restaura as ovelhas. A ovelha é um animal frágil, inseguro, vulnerável, míope e teimoso. A ovelha não pode cuidar de si mesma. A ovelha não consegue cuidar de si mesma. Não é? Por isso que Jesus, ele é o bom pastor que cuida das ovelhas. Ele declarou: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Os fariseus usavam as ovelhas, usavam as pessoas. Jesus era ao contrário. Ele amava as ovelhas, ele amava as pessoas. Jesus, como nosso bom pastor, não veio para ferir as ovelhas. Ele não veio para ferir, mas ele veio para curar. Ele não veio para explorar e para machucar. Ele veio para trazer vida. Ele não veio para arrancar a lã e ser mercenário e comer a carne das ovelhas. Ele veio para cuidar, para zelar da alma das ovelhas. E como bom pastor, ele garante vida e abundância para suas ovelhas. 1 Pedro 5, versículo 4 diz: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Jesus, ele é o bom pastor que está para voltar e levar suas ovelhas para a glória. Amém? Jesus é o grande pastor que triunfou sobre a morte e está vivo à direita de Deus. Ele é o bom pastor e bispo das nossas almas. Ele está conosco em todo o tempo. Ele é o bom pastor que cuida. Salmos 23, ele refrigera a nossa alma. Ele guarda o nosso coração. Ele protege as ovelhas do perigo. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Jesus é o teu pastor e nada te faltará. Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Isso é glorioso quando nós entendemos o ministério de Jesus.
E também não posso deixar de falar de Jesus, o Mestre. Ainda que claramente ele não tenha recebido nenhuma educação formal de um rabino de sua época, como era o costume na época, é provável que Jesus, como todas as crianças judias, tenha frequentado alguma escola fundamental que ficava na sinagoga, dos 6 aos 12 anos de idade. Ele sabia ler e escrever. Está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 47. E todos os que o ouviam admiravam sua inteligência e respostas. E lá em João 7, do 14 ao 17, fala: Mas no final da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Como apóstolo ele foi enviado. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. É um fato que os métodos de ensino empregados por Jesus diferenciavam-se completamente do que os grandes centros de estudos rabínicos dos rabinos usavam na sua época. Jesus praticava as artes literárias, Jesus lia, ele buscava o conhecimento, ele disse: Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, ele tinha um coração ensinável. O Espírito Santo conseguia ensinar o coração de Jesus. Afinal de contas, ele é a palavra de Deus encarnada. Ele é além de todo o estudo que as pessoas poderiam ter na época dele, porque ele era a própria palavra de Deus encarnada. Ele era um mestre por excelência. Jesus se considerava mestre. Seus discípulos consideravam Jesus como mestre. As pessoas que estavam diante de Jesus o reconheciam. Nicodemos reconheceu que Jesus era o mestre. Os inimigos de Jesus reconheciam que ele era o mestre. O povo em geral reconhecia que Jesus era um bom mestre. E Jesus, ele ensinou multidões, grupos, pessoas individuais, em templos, sinagogas, casas, praças, estradas, deserto, praia, barco. Jesus não exigia lugares finos, lugares elegantes, sofisticados para levar uma mensagem, ou uma plataforma bonita. Jesus, ele queria apenas o coração das pessoas. Se Jesus, como bom pastor, tivesse o coração das pessoas, as pessoas se converteriam à sua palavra. E, bom, eu acho que é isso. Eu falei um pouco sobre o ministério de Jesus, os 5 ministérios de Jesus, e completando que isso faz parte da Igreja de Cristo, sim. Não estou falando aqui que existem falsos apóstolos, falsos profetas. Existem, e de fato existem. Mas os 5 ministérios pertencem à Igreja de Cristo, porque Ele trouxe para a Igreja. Isso não é dom dos homens. Eu não nasci profeta. Eu não tenho ofício profético porque alguém colocou a mão sobre mim e apenas derramou. Não, Jesus foi o primeiro profeta. E como discípulos de Jesus, nós temos o chamado para darmos continuidade, fazermos obras maiores das quais Ele fez. E isso faz parte da Igreja de Cristo. Então, peça para o Senhor revelar a você qual é o teu chamado, qual é o teu propósito. Eu tenho certeza que Ele terá prazer em te revelar. Amém? Espero que você tenha gostado. Se você quiser comentar aqui e falar para mim o que você achou, o que você entendeu, vai ser bem-vindo. Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.